Olá, pessoal! Esta é mais uma aula de matemática para o 7º ano. Eu sou a professora Maria Lima e hoje falaremos sobre frações. Já estudamos em anos anteriores que as frações, elas podem ser utilizadas em diversas situações do nosso dia a dia e também podem representar diferentes ideias. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Então, vamos ver a fração como parte de um inteiro. Observem que um inteiro ele foi dividido em 10 partes iguais, né? Que nós chamamos de denominador. E foram consideradas aqui, nesta primeira imagem, 3 partes, que nós chamamos de numerador. Então, 3 décimos, tá? Na segunda imagem, nós temos aqui o inteiro, que foi dividido em 100 partes iguais, tá? Lembra sempre disso, né? Fração é divisão em partes iguais. E aqui, 21 partes foram consideradas. Então, 21 partes aqui foram pintadas de azul. Então, nós temos aqui 21 como sendo o numerador, que representa quantas partes foram consideradas, e o denominador, em quantas partes o inteiro foi dividido. Nós temos aqui 21 centésimos. Também a fração ela pode ser representada como uma razão. Então, já acompanha comigo aqui a leitura, né, desta situação. Em uma turma com 30 alunos, 18 utilizam transporte público para ir à escola e 12 não utilizam. Podemos representar aqui a quantidade de alunos que usam o transporte público para ir à escola e também a quantidade de alunos que não utilizam o transporte público para ir à escola por meio de razão. Então, aqui 18 30 avos representa aqui a quantidade, tá, de alunos que utilizam o transporte público. Podemos representar aqui de forma simplificada, tá, essa fração 18 30 avos como sendo 3 quintos. Essa fração representa os alunos que utilizam, tá? Utilizam o transporte público para ir à escola. Já a quantidade de alunos que não utilizam, né, o transporte público para ir à escola, eu posso representar como sendo a razão de 12 para 30. Ou escrevendo aqui de forma simplificada, tá? 2 quintos. Aqui corresponde os que não utilizam o transporte público, tá? E a fração ela pode ser representada como quociente de uma divisão. Acompanha comigo aqui a leitura, tá? O carro de Regina percorreu 36 quilômetros com 3 litros de combustível. Então, nesse caso, a quantidade de quilômetros percorridos está para a quantidade de combustível consumido na razão de 36 para 3. Então, na razão de 36 para 3, que eu posso escrever aqui como sendo 36 dividido para 3, que corresponde aqui a 12 inteiros. Então, a quantidade, né? A quantidade de quilômetros rodados com 1 litro de combustível aqui equivale a 12 quilômetros, tá? 12 quilômetros com 1 litro de combustível. Então, toda fração ela pode ser escrita como uma divisão. Como não existe divisão por zero,
o denominador de uma fração não pode ser zero, tá? Presta bastante atenção aqui. Então, o denominador de uma fração não pode ser zero. Agora, nós vamos aprender aqui um pouco sobre o que são frações equivalentes. Então, duas ou mais frações são chamadas de equivalentes quando representam a mesma parte do todo, ou seja, são iguais. Então, fixa bem aí, frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade, tá? A mesma parte de um todo. Então, para encontrar uma fração equivalente a outra, basta multiplicar ou dividir, né, o numerador e o denominador pelo mesmo número. Neste primeiro exemplo que estamos vendo aqui, 2/6, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador por 2. Observe, né, que eu estou multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá? Olha, 2 vezes 2, 4. 6 vezes 2, 12. Então, a fração que é equivalente a 2/6 é 4/12. Existem outras frações que são equivalentes a 2/6, tá? Mas aqui nós encontramos a fração 4/12. Eu posso aqui encontrar outra fração, né, que é equivalente a 2/6, fazendo uma divisão, dividindo o numerador e denominador pelo mesmo número. Então, acompanha comigo aqui. Tanto o numerador quanto o denominador, tá? Eu vou dividir por 2. Então, 2 dividido por 2, 1. 6 dividido para 2, 3. Então, uma fração, né, que é equivalente a 2/6, é 1/3, tá? Então, vejam aqui, né, que as frações 1/3, 2/6 e 4/12, elas representam a mesma parte do todo, tá? Essas foram as frações que nós acabamos de trabalhar aqui. Elas são frações equivalentes e representam a mesma parte de um todo. Já para simplificar frações, nós vamos dividir numerador e denominador, tá? Por um mesmo número, sendo ele, claro, diferente de zero, tá? Então, nós vamos proceder desta forma. Então, acompanha comigo aqui o exemplo. 90/240. Então, para simplificar esta fração, nós vamos dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, lembra sempre disso, tá? Na simplificação de frações, nós vamos dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá? Então, nós vamos observar aqui, ó, 90 e 240. O mesmo número que divide os dois ao mesmo tempo, tá? Isso vai depender muito da sua visão, tá? Aqui estamos dividindo o 90 e o 240 por 2. Mas também poderíamos pensar aqui, ó, como ambos terminam aqui, ó, em 0, poderíamos dividir por 5, por 10, tá? Vai depender muito da sua visão. Mas vamos iniciar aqui dividindo por 2. 90 dividido para 2, nós temos aqui 45. E 240 dividido para 2, temos aqui 120. Aí, agora, com este resultado, ó, 40, 120 avos, nós vamos olhar, né, novamente para o numerador e o denominador e repetir o processo até que não encontremos mais um mesmo número que divida numerador e denominador ao mesmo tempo, tá? Aqui eu olho para o 45 e 120. Então, eu encontrei aqui, né, o 3. Então, vou dividir aqui o numerador 45 e o denominador 120 por 3, tá? Então, 45 dividido para 3, nós temos aqui 15 como resultado, tá? E 120 dividido para 3,
40. Agora, eu vou olhar para o 15 e o 40, né, e procurar um número que divida os dois ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui 5, tá? Então, 15 dividido para 5, 3. 40 dividido para 5, 8. Então, nós encerramos esse processo de divisão quando não encontramos mais nenhum número que divida numerador e denominador ao mesmo tempo. Então, percebam que fazendo isso, né, essas divisões sucessivas, nós acabamos encontrando também as frações equivalentes. Então, percebam que 90 240 avos, 45 120 avos e 15 40 avos e 3 oitavos são frações equivalentes. Dando sequência aqui à nossa aula, nós vamos comparar algumas frações. Em uma escola de idiomas, 5/12 dos alunos cursam inglês e 4/9 espanhol. Nessa escola, há mais alunos cursando inglês ou espanhol. Percebam que nesta primeira imagem nós temos representado 5/12, que corresponde ao número de alunos que cursam inglês. Dividimos o inteiro em 12 partes iguais e consideramos aqui 5 dessas partes, tá? Então, essa é a quantidade que representa os alunos que cursam inglês. E os alunos que cursam espanhol, 4/9. Então, o mesmo inteiro, nós dividimos em 9 partes iguais e consideramos 4, que representam aqui os alunos que cursam espanhol. Então, percebam, né, que 4/9 corresponde a uma parte maior desse inteiro. Então, podemos concluir aqui que 4/9 é maior que 5/12, tá? Podemos realizar a comparação de frações, obtendo frações equivalentes. Então, já acompanha comigo aqui a leitura para que a gente possa ir compreendendo aos pouquinhos como acontece esse processo, tá? Então, nós temos aqui 5/12, que corresponde, né, ao número de alunos que cursam inglês, e 4/9, que correspondem aos alunos que estudam espanhol. Então, vamos lá. Vamos encontrar frações que sejam equivalentes a 5/12 e 4/9. Mas não são quaisquer frações, tá certo? Nós vamos encontrar frações equivalentes que tenham, né, o mesmo denominador. E para isso, nós vamos calcular aqui, tá? O MMC, né, o mínimo múltiplo comum de 12 e 9, tá? Então, 12 e 9. Nós vamos aqui procurar um número, tá? Que divida 12 e 9 ao mesmo tempo. Vou colocar aqui 3. Então, 12 dividido para 3, 4. 9 dividido para 3, 3. Vamos procurar agora um número, o menor número primo, tá? Que possa dividir 4 e 3 ao mesmo tempo. Então, eu não tenho, mas eu posso dividir o 4 aqui por 2. 4 dividido para 2, 2. Não vou dividir 3 para 2, tá? Então, eu vou apenas repeti-lo aqui. Tenho agora o 2 e o 3. Então, eu não tenho um número primo que divide 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, eu vou colocar aqui um número que divida pelo menos um deles, tá? No caso, o 2. 2 para dividir para 2, 1. Eu vou repetir aqui o 3. Então, um número que divide 3, 3. 3 dividido para 3, 1. Então, aqui eu tenho agora uma multiplicação. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36. Então, o mínimo múltiplo comum entre 12 e 9 é 36, tá? Então,
Agora, o novo denominador será 36. Lembram que para encontrar frações equivalentes, nós multiplicamos ou dividimos, né, o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, aqui, olha, antes o denominador é 12 e agora é 36. Então, aqui, observem que houve uma multiplicação por 3. Então, também o numerador eu vou multiplicar aqui por 3. O denominador, que era 12, multiplicou por 3, 36, né? E agora, o numerador, nós vamos multiplicá-lo também por 3. No caso, temos aqui 15/36. O mesmo acontece aqui para 4 nonos. Então, nós vamos multiplicar um número por 9, que resulte em 36. Então, esse número é 4. 4 vezes 9, 36. Então, nós vamos multiplicar aqui também o numerador, que é 4, né? Pelo mesmo número que multiplicamos o denominador, que é 4. Então, 4 vezes 4, 16. Então, nós temos aqui 16/36. Como as frações têm denominadores iguais, né? Nós vamos agora apenas comparar os numeradores, tá? E ver aquele que representa o maior número. Neste caso aqui, o 16, tá? Então, podemos ver aqui que 16/36 é maior que 15/36. Mas quem era antes 16/36? 4 nonos. Então, 4 nonos é maior que 5/12. E 4 nonos representava aqui os alunos que cursavam espanhol. Então, há mais alunos cursando espanhol. E finalizamos a nossa aula por aqui. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.